Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico, seja bem-vindo a mais um estudo a respeito das doutrinas cristãs. Hoje nós vamos dar um passo além ao nosso estudo da pneumatologia, ao estudo dos dons espirituais. Nós encerramos na última aula a nossa abordagem a respeito se os dons são para hoje ou não. Foram 3 aulas, falamos de cessacionismo, falamos de continuismo, de vários argumentos, enfrentamos muitas coisas e a nossa conclusão foi que os dons são para hoje. Então, a partir desse momento, nós vamos trabalhar estudando cada dom de uma maneira individual, de uma maneira muito específica e vamos estudá-lo investigando o que ele significa e a sua administração, o seu propósito, observar as suas nuances que a palavra de Deus traz para nós, para que nós possamos compreender cada um desses dons espirituais. Mas sem muita delonga e sem entrar tanto ainda no tema, eu convido você para orarmos, para que Deus abençoe esse estudo, esse momento, para que a graça de Deus possa nos cobrir e termos uma excelente aula, esclarecedora e muito edificante. Então feche os seus olhos, incline a sua cabeça aonde você estiver e vamos orar para que Deus então nos conduza. Santo Deus, com grande alegria que eu me coloco diante do Senhor para orar por esse estudo, para pedir, clamar ao Senhor pela sua intervenção nesse estudo. Senhor, a Tua palavra, Deus, ela é viva e ela é eficaz. Deus, o Senhor tem nos dado a oportunidade de te conhecer, mas precisamos saber mais e mais. Deus, precisamos conhecer melhor e crescer em conhecimento. Como diz o profeta, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Abençoa que esse estudo possa, Deus, ser mais uma pedra na edificação desse edifício espiritual que a Tua palavra vai construindo em nós, que esse curso, que essas aulas têm edificado. Que o Senhor possa abençoar tanto a mim para apresentar e ensinar da melhor maneira possível, cumprindo o seu propósito, cumprindo a sua vontade, e que o Senhor abençoe cada um que está ouvindo, para que seja, Deus, enriquecido pela sua palavra, pela fé, e que tenha grande compreensão das coisas espirituais. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos seguir então a nossa aula e o nosso feijão com arroz através desta estrutura, esse organograma que está diante de você. Nós dividimos o estudo do Espírito Santo, ou também chamado de pneumatologia, do grego pneuma, logia, estudo do pneuma, estudo do Espírito, em 3 grandes sessões, 3 grandes fatias. Nós primeiro falamos se o Espírito Santo é uma pessoa ou uma coisa. Trouxemos nossa resposta clara, nossa resposta bem objetiva, que o Espírito Santo é uma pessoa e ele é divino, ele compõe a Trindade, o mistério da Trindade. Então, religiões, igrejas, mestres, pessoas que falem que o Espírito Santo não é uma pessoa, que o Espírito Santo é uma coisa, ou que não existe isso, ou que não é Deus, eles estão errados. Nós falamos sobre isso nessa primeira parte. Então é muito importante saber o que ou quem o Espírito Santo é. Segundo ponto que nós falamos foi a respeito da obra. O que o Espírito Santo faz naqueles que são ímpios, que não conhecem, que não são crentes, e o que o Espírito Santo faz naqueles que são crentes. E é maravilhoso nós vermos o que o Espírito Santo faz na vida daqueles que não são crentes. Você que deseja evangelizar ou que tem evangelizado uma pessoa, vai ser tão bom você aprender e assistir àquela aula que nós fizemos a respeito da obra do Espírito Santo nos não crentes, que isso vai te dar muito ânimo, muito estímulo para você continuar o seu trabalho de evangelismo, seja na sua família, no seu trabalho, seja na igreja, seja nas ruas. Isso vai te dar grande estímulo porque você compreenderá melhor como o Espírito Santo trabalha com os ímpios, com esses alvos de evangelismo, e você vai se encorajar, se estimular e poder compreender de maneira bem madura. Mas vimos também como o Espírito Santo atua nos crentes. E essa é uma parte muito delicada, mas muito importante. Há muito crente que adora usar aquele jargão, aquela frase de efeito falando que ninguém me julga, só Deus me julga, só Deus conhece o meu coração. E essa é uma grande bobagem. É uma palavra de gente orgulhosa que não quer prestar conta e não quer ser reprovada por ninguém. A verdade é que as nossas ações e a obra do Espírito Santo no nosso interior, ela é muito
perceptível, deve ser perceptível. Se os frutos do Espírito Santo não forem perceptíveis na nossa vida, meu irmão, há um grave problema conosco. Há uma grave deficiência, uma grave carência em nós. Por isso, é muito importante a gente saber o que de fato nos torna pessoas cheias do Espírito Santo, segundo a palavra de Deus. E nós falamos sobre isso. No terceiro ponto, nós começamos a trabalhar sobre os dons, e eu falei um pouco já na introdução que nós tratamos de continuistas, cessacionistas, e que foi muito interessante, mas que agora a gente vai trabalhar dos dons em especial, e como você pode ver, o primeiro deles é o dom de línguas estranhas. Então é um dom que nós precisamos conhecer muito bem. O próximo slide é uma introdução que nós deixamos para que vocês sempre estejam conscientes da necessidade de conhecer o Espírito Santo, mas nós já falamos sobre isso no slide anterior. Então nós já vamos para o próximo slide, que é o item 2, as línguas estranhas. Então nós já vamos tratar desse tema. É um tema muito importante, é um tema muito delicado. Nós temos uma posição muito clara, muito objetiva a respeito disso. Existem muitas coisas, portanto, que ficaram evidentes, que estão erradas, e a gente precisa ter muito respeito, muita parcimônia e tratar disso de uma maneira muito serena, mas bíblica e muito firme. Então acompanhe e esteja comigo nesse estudo, vamos chegar a conclusões bíblicas, verdadeiras e que devem ser praticadas. Mas aqui nós começamos com um conceito, a gente começa compreendendo um pouco melhor sobre isso. Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1 diz, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Nós já falamos muito sobre isso e nós estamos insistindo que conhecer sobre os dons espirituais é importante, principalmente considerando o fato que a Bíblia deixa claro para nós que os dons espirituais são para hoje. Se são para hoje, nós temos uma responsabilidade maior ainda de conhecer os dons espirituais para que possamos julgar as verdadeiras manifestações das falsas manifestações. Um cessacionista, portanto, acaba negligenciando instintivamente o estudo dos dons porque para ele não existe. Então ele perde a habilidade de discernir bem quando um dom é real, quando não é, quando é bíblico e quando não é bíblico. Mas para aqueles que são continuistas, ele não se pode dar o luxo de não entender sobre esse assunto. Alguém que acredita nos dons do Espírito Santo, ele tem a obrigação e uma responsabilidade maior ainda de entender bem os dons, porque ele promove isso. Ele promove falando para as pessoas orarem e buscarem dons espirituais. E se ele faz isso, ele deve saber discernir quando esses dons estão operando de uma maneira verdadeira e genuína, quando existem excessos, distorções, perversões e quando não é o dom e, embora pareça, é uma obra da carne ou do diabo. Então tem uma responsabilidade, não pode ser ignorante, tem que conhecer bem. 1 Coríntios 14, verso 18 diz, dou graça ao meu Deus porque falo mais línguas do que todos vós. E em 1 Coríntios 14, 19, ele vai dizer ainda, todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir aos outros do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Em primeiro lugar, nós temos uma imagem bem clara do que significa esse dom de língua estranha. E o que é isso? A ideia é um idioma desconhecido, é algo desconhecido. É algo que em meio a uma circunstância, a princípio é desconhecido daquele que fala. Nós temos algumas dessas evidências, temos o caso de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, sobre os 120 que estavam no cenáculo, e línguas de fogo estavam sobre eles, e a Escritura diz que eles começaram a falar em línguas, outros idiomas, outras línguas que eram estranhas para eles, mas não era estranha para alguns que estavam ouvindo. Então pense numa multidão. Imaginemos que tenhamos ali em torno de 5.000 pessoas. Nessa multidão eu tenho 500 de uma nação, ou que falam um idioma, 400 de outro idioma, mais 500 de outro idioma, 300 de outro idioma. Eu tenho uma miscelânea ali, um monte de pessoas com idiomas distintos e cada uma falando o seu idioma. As pessoas em Atos dos Apóstolos, quando elas ficaram cheias do Espírito Santo e elas receberam dom de línguas, então um falava alemão e tinha 500 alemães
assim, não existia o alemão na época, mas só para você entender. Então, tinha 500 pessoas falando alemão, poxa, e tinha lá os alemães. Um outro falou francês, mas eles não sabiam naturalmente falar nem francês, nem alemão, nem espanhol, nem mandarim, nem indiano ou coisas assim, não sabiam falar. Mas Deus deu a capacidade, eles falaram uma língua que era estranha para eles, mas que tinha ali um público. E aquele público falou, nossa, olha, estamos ouvindo coisas de Deus em nosso próprio idioma. Então esse dom, essa capacidade sobrenatural, ela é muito simbólica, ela é muito emblemática, ela tem muitos significados, vários significados importantes. Um deles, por exemplo, é demonstrar, é trazer uma simbologia de que agora chegou a hora de unir o verdadeiro povo. Porque na Torre de Babel, eles falavam apenas um único idioma. E esse único idioma fizeram com que eles planejassem perversidades e buscassem, então, satisfação de interesses caprichosos e contrários à vontade de Deus. Uma maneira de Deus barrar e sabotar esse projeto perverso, por amor daquelas próprias pessoas, foi confundindo os idiomas. Então, a confusão dos idiomas era uma maldição e um certo castigo, de uma maneira amorosa, para que aquelas pessoas se dispersassem e deixassem os seus interesses, os seus projetos malignos. Mas era para dispersar e confundir. Mas, em Atos dos Apóstolos, nós temos uma releitura desse evento, não mais agora para confundir, mas para unir pessoas. E agora a ideia é com que esses idiomas e todos pudessem compreender aquela mensagem que conduziria à salvação. Um plano, um projeto que traria bênção, restauração no relacionamento com Deus. Então nós temos as línguas estranhas aqui, identificadas inicialmente ali em Atos como idiomas, com o propósito de unir pessoas agora para uma ideia, para um propósito que Deus aprova, que é conhecer a Cristo e serem salvos dos seus pecados e das suas perversidades. Então, nesse mesmo slide, nós podemos concluir no conceito dizendo que o dom de línguas é simplesmente a capacidade ativada pelo Espírito de orar, adorar, dar graças ou falar em um idioma diferente do seu ou de algum que você tenha diferente do seu ou de que você tenha aprendido na escola. Não é um dom maior nem menor, tampouco sinal de alguma provação especial, apenas um dom dos vários concedidos pelo Espírito Santo. Então, esse dom de línguas, o que nós percebemos na Escritura, nesse primeiro momento, é que é uma capacidade sobrenatural que Deus concedeu para que pessoas pudessem falar em idiomas que elas não conhecessem naturalmente, nem aprenderam em nenhuma escola, para que pudessem anunciar coisas espirituais, para que pudessem comunicar mensagens espirituais para as pessoas. Então, o dom de línguas estranhas é percebido e é essa capacitação. Então, basicamente, o que é orar em língua estranha? O que é cantar em língua estranha? O que é manifestar alguma coisa em língua estranha? É falar, cantar, comunicar alguma coisa em um idioma distinto do seu, daquele nativo que você conhece, por uma capacidade sobrenatural e seja qual o propósito for. Eu já escutei um testemunho muito interessante de uma pessoa muito idônea mesmo, muito idônea. E ele contou o testemunho de que os seus familiares, eles estavam viajando para o Chile e eles foram sequestrados durante a estadia deles lá no Chile. E eles foram sequestrados, acho que a mãe e a irmã, e no meio desse sequestro o homem parou num local bem ermo mesmo e as duas foram colocadas para fora do carro e elas espontaneamente começaram a entoar um cântico em uma língua estranha. E por alguma razão que elas não sabem e talvez nunca saberão nessa terra, o sequestrador se sentiu muito tocado com aquilo, de tal maneira que ele as libertou e desapareceu. Então, coisas extraordinárias, sabe? Testemunhos extraordinários mesmo a respeito desse dom, seja através de um cântico, seja através de um pregador, que também ouvi a respeito de um pregador também muito idôneo, que foi para uma determinada nação e pregou. Quando ele terminou de pregar, algumas pessoas chegaram para ele e falaram, mas como a gente não sabia que você conhecia o nosso idioma? E aí o pregador ficou muito surpreso, porque ele falou assim, mas eu não preguei no seu idioma.
E a pessoa falou, não pregou o nosso idioma, todo mundo entendeu aqui o que você tinha pregado. E aí eles ficaram admirados, porque naquele momento Deus tinha ativado essa capacidade da pessoa falar em um idioma estranho, em uma língua estranha. E até esse conceito do que significa isso é muito importante para nós desenvolvermos a esse respeito. E nós discutirmos melhor sobre o propósito desse dom. Então, em primeiro lugar, existe o dom de línguas estranhas? Sim, existe o dom de línguas estranhas. O que a Escritura fala sobre esse dom de línguas estranhas? Vamos responder, vamos verificar então algumas perguntas e responder trazendo alguns dos propósitos e das ideias que a Escritura circundam. Vamos fazer como um quebra-cabeça. Vamos juntar peças e ter uma imagem final, uma imagem mais completa do que Deus propôs para a igreja dele através desse dom. Próximo slide, então, traz para nós um primeiro questionamento. As línguas estranhas têm um propósito evangelístico? Bom, essa questão é uma pergunta. Eu trouxe um exemplo de uma pessoa que pregou, e ela pregou no idioma nativo dela, mas as pessoas ouviram no idioma nativo delas, que era diferente. Então, de fato, é uma evidência e é uma manifestação desse dom sobrenatural. Teve a questão do cântico, que eu disse a vocês também, que foi um idioma estranho. Agora, qual que é o propósito? É só para pregação? Isso foi feito para essa pregação? É muito interessante que no início do século passado, quando teve reacendeu-se uns dons espirituais, movimentos carismáticos e tudo mais, a história vai trazer para nós que algumas pessoas começaram a falar em línguas estranhas. E a ideia era que aqueles idiomas que elas não entendiam era de alguma nação, de algum povo. E aí alguns centros de teologia e de ensino bíblico pararam de ensinar idiomas. Por quê? Porque eles entenderam que essas pessoas estavam sendo capacitadas para ir ao campo missionário e por isso que elas estavam falando línguas estranhas em cultos, em reuniões de oração e tudo mais. Bom, essas pessoas estudaram, continuaram as matérias normais, não estudaram os idiomas dos países pelos quais elas iriam e foram enviadas. Foram enviadas para vários lugares do mundo. E a surpresa foi que quando essas pessoas chegaram nesses lugares e elas foram comunicar-se com essas pessoas, falando em línguas como elas faziam no seu país natal, as pessoas não a compreendiam. E foi muito estranho. Muito frustrante. As pessoas, elas juravam que elas tinham sido capacitadas e elas sentiam que elas tinham sido capacitadas para orar em línguas estranhas e falar e anunciar a mensagem de Deus através de línguas estranhas. Mas quando chegaram naquele local não estava pregando, ninguém estava entendendo. E aí elas voltaram e aí começaram a rever o propósito, rever a ideia dessas línguas estranhas. E chega num ponto de falar então que talvez seja uma questão de língua angelical e não humana. E a gente vai tratar sobre isso. E a questão sempre foi, então, poxa, qual é o propósito? O propósito é só para pregar? É só para capacitar uma pessoa a falar um idioma que não é natural dela? Vamos verificar o que a Escritura traz. Não há evidências bíblicas para isso, de que tenha um propósito evangelístico, pois o que levou ao arrependimento em Atos 2 não foi o falar em línguas, mas a pregação cristocêntrica de Pedro. Isso é uma questão muito importante. A Escritura, ela mostra para nós que em Atos teve o derramar do Espírito Santo e o fato das pessoas entenderem o que eles estavam falando em seu próprio idioma não levou ninguém à conversão. Muito pelo contrário, levou as pessoas a acharem que eles estavam bêbados, que era uma certa loucura que estava acontecendo. Ninguém converteu, não há nenhum registro de conversão por ter ouvido algumas coisas em seu próprio idioma. Então, a gente não pode querer colocar de uma maneira categórica que o dom de língua estranha tem apenas um propósito evangelístico. Poxa, alguém que não sabe o idioma é enviado para um outro local ou está em um outro local e vai falar no seu próprio idioma ou vai em algum idioma estranho para si e as pessoas vão entender. Não é bem isso. A Escritura não está trazendo isso para nós. Não podemos querer, então, criar esse conceito sobre o dom de línguas. Não é bem isso. Vamos ver o que nós temos mais. Em 1 Coríntios 14, 2 fala: porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, mas a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Bom,
A gente está percebendo então que o apóstolo Paulo está falando que o dom de línguas estranhas não é esse dom que deve, olha, você tem um dom, agora você vai e prega, você vai ser um missionário, que isso vai ser usado para a pregação, para evangelismo. A verdade não, a verdade que nós estamos percebendo aqui é Paulo falando que, por vezes, o dom de línguas estranhas vai ter um aspecto muito particular da pessoa com Deus, porque fala a Deus, não aos homens. Ou seja, o dom de língua estranha não é um dom que eu tenho que utilizar, a pessoa recebe para evangelização, para pregar, não é bem para isso. A ideia inicial, ou a ideia não é apenas para isso, embora pode ser utilizado como nós falamos. Mas aqui Paulo está falando, olha, não é a homens. Tanto é que existe o dom de interpretar essas línguas estranhas. Ou seja, existe uma pessoa que está falando e outra que pode estar interpretando. Se a gente for pensar em idioma, a gente pode imaginar da seguinte maneira: alguém, por alguma razão, fala em um idioma estranho, que pode ser um idioma conhecido em outro local do planeta, mas que não é conhecido daquela congregação, e alguém consegue interpretar esse idioma que está sendo falado, e que não é assim, não interpretou porque fez um curso, mas interpreta ele por uma capacitação sobrenatural e compartilha com a igreja aquilo que está sendo dito. E algumas das vezes que isso foi possível compartilhar, que foi possível interpretar o que estava sendo dito, nós temos mais ou menos o teor. Veja só, Atos capítulo 2, verso 11 e capítulo 10, verso 46, nós temos o conteúdo, o tema, diz o seguinte: e cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Em Atos 10, 46, porque ouviam falar em línguas estranhas e magnificar a Deus. Ou seja, nesses dois eventos que a manifestação é a mesma, porque Pedro vai falar que eles falaram ali em Cornélio em línguas estranhas, como nós. Aconteceu o mesmo que aconteceu conosco em Atos. Então, se em Atos eles falaram em línguas estranhas e eram idiomas, Paulo e Pedro está falando que aconteceu a mesma coisa na casa de Cornélio lá, então eles também falaram línguas estranhas que eram idiomas. Nesses casos aqui, o que é que foi entendido e compreendido? Grandezas de Deus. Eles ouviram das grandezas, da majestade, da magnificência, da glória de Deus, dos atributos de louvor, de adorações a respeito a Deus. Então, o teor dessas palavras que eram misteriosas eram palavras de engrandecimento, eram palavras de adoração a Deus. Então, nós concluímos aí que dessas 3 ocorrências, 2 não havia judeus descrentes para afirmar propósito evangelístico, e a ocorrência no campo missionário, pregações de idiomas local. Então, assim, nesses textos que que nós lemos, não há nem a necessidade de evangelismo. Por exemplo, quando a gente vê a questão de Cornélio, que foram batizadas no Espírito Santo, ou quando a gente vê lá em Atos, no cenáculo, ali nós temos pessoas, principalmente em Cornélio, não temos sequer nem descrente, é uma pessoa que já está acreditando, que acreditou e foi batizado no Espírito Santo e começou a falar em línguas estranhas, como aconteceu em Atos. Então, línguas estranhas, tem um propósito evangelístico? Vamos lá, pode ter, mas não é só isso, de jeito nenhum. Pode ter um propósito evangelístico, pode acontecer de alguém pregar num idioma e ser capacitado para que outras pessoas entendam em outros idiomas, como aconteceu em Atos, mas não é só para isso, também tem outros propósitos também, então a gente não pode limitar a esse propósito. Tem esse propósito e tem outro também que é da autoedificação, que a própria Escritura vai falar e nós vamos abordar sobre isso também. Bom, o quarto ponto é: qual a natureza e o propósito das línguas? A resposta é ministrar diante de Deus. 1 Coríntios 14, 15 vai falar que porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Ou revelar alguma mensagem de Deus, se houver intérprete. Então nós temos esse propósito também. Nesse segundo ponto, revelar uma mensagem de Deus se tiver intérprete, é naqueles casos em que tenha alguém com o dom da interpretação da língua.
Então vamos pensar em 3 hipóteses possíveis. Primeira hipótese possível é a que nós falamos anteriormente. Uma pessoa pregar em seu idioma e uma pessoa compreender num idioma distinto. Seria uma oração em língua estranha. Por quê? Porque você está falando em um idioma estranho, diferente para si, mas compreensível para outras pessoas. Segunda possibilidade é você falar num idioma em que ninguém está entendendo nada. E aí ter um intérprete que vai traduzir o que você está falando e compartilhar com a igreja. E em terceiro lugar, é num lugar de privacidade e você orar para Deus, não aos homens, você ter um momento com Deus e você ter esse tipo de prática de oração em língua estranha para a autoedificação em um momento privado com Deus. Então nós temos essas 3 possibilidades que nós estamos verificando nesses textos e nesses precedentes e nessas bases bíblicas. E aí, na próxima questão, vem para nós a pergunta: é correto edificar a si mesmo? Certa vez, um famoso pregador, conferencista, disse que esse edificar a si mesmo era muito errado, que era algo muito reprovado, porque os dons espirituais tinham apenas um propósito de edificação da igreja. E que não poderia, e que era muito egoísta, e até baseada em uma tradução muito questionável, dizia que aquele que ora em línguas gloria-se a si mesmo, de jactar-se, de engrandecer-se a si mesmo. Bom, essa tradução é uma tradução bem questionável e devemos descartar essa possibilidade, porque em momento nenhum orar e autoedificar ou gloriar a si mesmo através disso, o contexto traga alguma ideia pejorativa, de jeito nenhum. Mas a questão é, poderia um dom ser de autoedificação e isso ser negativo? Será que o dom tem apenas o propósito de edificação alheia? E, pois bem, a ideia que nós já vimos aqui, lendo alguns outros textos, é que, aquele que ora em espírito, em línguas estranhas, fala a Deus e não a homens. E estavam falando das maravilhas de Deus, ou seja, era uma questão até de certa maneira pessoal. Não era uma questão, falando, não estava profetizando sobre o futuro, não estava falando da vida dos outros, não estava sequer com uma mensagem evangelística, era apenas falar das grandezas de Deus. E edificar a si mesmo, como está escrito no slide, seria uma acusação de egoísmo. E a gente não enxerga esse precedente, a gente não enxerga isso sendo alguma coisa ruim. Porque diz o texto, o que fala em língua estranha edifica a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Não está falando que um é ruim e o outro é bom. Não está falando que um é aprovado e o outro é reprovado. Não está falando que um é diabólico e o outro é santo. Apenas está falando que cada dom, que cada manifestação tem o seu propósito distinto, tem o seu propósito diferente um do outro. E Paulo muitas vezes vai trazer a oração em línguas estranhas como algo mais privado, como algo mais particular, como algo que não é feito normalmente em momentos de culto, que não é feito em momentos de reuniões públicas. Por quê? Porque tem fatores de escândalo, fatores que exigem interpretação e que ele barra isso. Então, muitas vezes nós estamos percebendo que o quê? Que não é um problema você edificar-se a si mesmo, mas é importante nós entendermos dentro de um contexto eclesiástico qual é o propósito de cada dom e qual dom deve ser mais valorizado em um momento de culto e qual dom deve ser menos valorizado. Nem todos os dons são proveitosos para o momento de culto. Um dos primeiros textos que eu li, Paulo fala, olha, eu prefiro muito mais falar 10 palavras inteligíveis à igreja do que falar 1000 ininteligíveis. Não há um proveito para a igreja, então eu preciso entender, eu tenho vários dons diante de mim e tem dons que têm proveitos para a igreja de uma maneira mais eficiente e outros que têm menos proveito para a igreja. E eu preciso saber discernir essa realidade para eu administrar a utilização dos dons dentro da igreja, que é o propósito de 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. É saber administrar a execução, a gerência desses dons dentro da igreja. E nós também precisamos ter essa habilidade. Então, voltando para o slide, diz lá no 5, ler, orar, jejuar e outras práticas religiosas é para autoedificação.
1 Judas, versículo 20, né, diz: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, a própria Bíblia fala, não é nenhum problema. Paulo vai falar, Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. A autoedificação não é nenhum pecado, a autoedificação não é nenhuma reprovação. Quando Paulo fala que aquele que ora em língua edifica a si mesmo, ele em momento algum está constrangendo, está humilhando, ele está desprezando ou desvalorizando o dom. Ele está apenas trazendo o perfil prioritário daquele dom, e o perfil prioritário é edificação pessoal. Então a Escritura trouxe para nós vários dons e ela está explicando o propósito de cada dom e está explicando quando um dom vai ser mais útil e menos útil e aonde ele vai ser mais aplicável e menos aplicável. Então dentro da igreja, quando eu ouço esses textos aqui, o que chama a atenção é que a língua estranha é um dom que é de pouco proveito para o culto público. Você deve estar assustado, né? Eu sei. Porque, pelo menos aqui no nosso contexto, muitas religiões e muitos segmentos, a oração em língua, sem tradução, sem intérprete, sem nada, é o grande show. E é errado. A gente vai falar mais disso. Mas a autoedificação, voltando aqui para essa questão, não é um problema. A autoedificação é bíblica, é uma recomendação de Deus, é saudável, faz bem, e a oração em língua é uma dessas ferramentas autorizativas da Escritura para uma autoedificação. Ok? Então, a quinta questão ajuda-nos a ter mais ainda contorno sobre esse dom. E o item 6 agora, a questão 6, é a seguinte pergunta: o êxtase faz parte do dom de línguas? Por quê? Porque em muitos centros, em muitos lugares, e vamos dizer ali mais pentecostais, carismáticos, onde o dom de línguas é exercido de uma maneira mais veemente, de uma maneira mais intensa, o que nós encontramos? Muitas pessoas com um comportamento emocionalmente muito intenso também, em verdadeiro êxtase. E a nossa pergunta, o que vem a nós é, poxa, todo mundo que ora em língua deve estar em êxtase? O êxtase faz parte da oração em línguas? Sabe? Porque se torna muito vinculativo a oração em línguas com esses êxtases que acontecem em várias igrejas, em vários cultos, em vários encontros, congressos, retiros e tudo mais. E a gente precisa saber se isso faz parte do dom. O dom de língua, ele gera esse êxtase? É uma coisa que está ligado? É uma coisa que a pessoa tem que extravasar mesmo ou não? O que a Escritura traz para nós? Qual que é o parâmetro? Vamos dar uma analisada. O êxtase faz parte do dom de língua? Não. Não, a resposta é clara, não. Aquele que fala em línguas tem o controle sobre o dom. Não há falta de domínio próprio em quem está cheio do Espírito. 1 Coríntios capítulo 14, verso de 32 diz: e o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. E olha que interessante, 1 Coríntios 14, 27, 28 diz: se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou por quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Gente, quanta loucura e perversão existe nas igrejas atuais nesse tema. A pessoa ela vai orar em língua e ela diz que é incontrolável. Eu não consigo conter, eu não consigo me controlar. É uma coisa mais forte do que eu. E a mim tem 3 graves reprovações para uma pessoa que fala isso. Biblicamente falando, só nos textos que eu li, já são 3 reprovações. Primeira reprovação, domínio próprio. O Espírito Santo não tira domínio próprio. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais cheio dos frutos do Espírito Santo eu vou ficar. Então, mais cheio de domínio próprio eu estarei. Então, quanto mais domínio próprio eu tenho, mais controle sobre as ações que eu estou vivendo, elas sucederão. Então, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do domínio próprio. Uma pessoa que fala que está extasiada e que não consegue se dominar, não consegue controlar, não tem domínio próprio, está reprovada. Segundo lugar, Paulo fala que eu posso controlar o dom de língua estranha de tal maneira que deve fazer de uma maneira organizada, 2 ou 3. Então, eu estou no culto, na época de Paulo está lá no culto, vai dar oportunidade para orar em línguas, e aí ele fala, olha,
eu só quero 2 ou 3. Você não dá para imaginar alguém lá no meio rodopiando, rolando, pulando, extasiado, falando: Paulo, eu não consigo controlar, me põe na frente dessa fila, eu não consigo aguardar o momento da oportunidade da oração em língua, eu preciso fazer isso agora, pelo amor de Deus, quem está vendo? E já começa a soltar ali algumas falas em língua estranhas e não sei do que, fala: ei, Paulo, você está doido, rapaz? Primeiro, você tem que ter domínio próprio. Segundo, eu falei 2 ou 3. 2 ou 3. E aí vai esperar. Vem um, vem outro, vem outro. Ordem, decência. Vem um. Mas não consegue, está reprovado pela segunda vez. Terceiro, Paulo fala para vir 2 ou 3 se tiver intérprete dentro da igreja, se tiver alguém que vai interpretar. Então vem um, ora em línguas, fala em língua estranha, o intérprete fala: igreja, ele falou isso, aquilo. Próximo, o cara fala em língua estranha: igreja, ele falou isso, aquilo. Terceiro, fala em língua estranha, o intérprete fala: ele falou isso, aquilo. E vai traduzindo. Mas e se não tiver o tal do intérprete lá para fazer isso? O que Paulo manda fazer? Fica calado. É para ficar quieto. Então ninguém pode falar de êxtase se Paulo fala que eu tenho domínio tal sobre esse dom que eu posso ficar inclusive calado, mesmo querendo. Porque Paulo está falando: se você quer falar, mas não tem intérprete, você tem que ficar quieto. Então, o êxtase não faz parte do dom de línguas. Ninguém pode falar biblicamente que eu não consigo me controlar. Uma pessoa carnal pode falar isso. Uma pessoa carnal pode falar: eu não consigo me controlar. Uma pessoa carnal que não tem domínio próprio, que não entende as escrituras adequadamente, que é imaturo na fé, pode falar: eu não consigo me controlar. Mas uma pessoa madura e espiritual tem domínio próprio, tem que estar alinhado com o Espírito Santo e não vai fazer essas infantilidades, essas carnalidades. Então, o êxtase faz parte do dom de língua? Não, de jeito nenhum. Nenhum descontrole, absolutamente nada. Segundo lugar, que a gente também deixou registrado nesse slide, claro que qualquer dom, qualquer experiência sobrenatural pode produzir emoções e sentimentos, mas a minha emoção e meu sentimento está sob o controle da virtude do Espírito Santo, chamada domínio próprio, ou traduzida também como temperança. Então, por mais que eu fique empolgado com alguma sensação espiritual, ela não me faz perder o controle das minhas habilidades, mas o Espírito Santo me conserva absolutamente sob controle. Tá bom? Então não faz parte, ninguém é dominado pelo dom de língua, ninguém fica descontrolado, não pode ficar, mas deve ter controle. Próximo, 7. Todos podem falar em língua? Paulo dá a entender que sim. No entanto, pode ser apenas uma figura de linguagem, uma vez que o Espírito Santo é quem distribui conforme a sua vontade. Aí, olha que interessante. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 14, verso 5: e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Vamos começar. Tem tanta coisa para falar, mas vamos traçar algumas linhas básicas e essenciais. Quando ele fala maior e menor, ele está querendo dizer no sentido de proveito, de propósito. Porque Paulo, ele diz no capítulo 12 que aqueles que são menos honrosos, nós honramos mais ainda. Então, se o dom de língua é menos importante, teoricamente ele iria elogiar mais ainda. Mas o que ele está fazendo aqui é o quê? É colocar as coisas no lugar dentro do ambiente de culto. Dentro do ambiente eclesiástico, é o propósito, você tem que entender o contexto do capítulo 12, 13, 14 e também de boa parte do livro, é resolver problemas eclesiásticos, é resolver a convivência em culto, a ordem do culto, é lidar com as liturgias. E ele está dizendo que a oração em língua tem muito menos importância nesse momento de culto do que a profecia, que é uma palavra inteligível, compreensível para o público. A oração em língua não tem muito proveito. E por isso que dá arrepios as igrejas dão tanto valor à oração em língua sem tradução, sem intérprete, que Paulo
Reprove. Mas voltando aqui, Paulo está falando, olha, eu gostaria que todo mundo falasse. Por que ele fala isso? Porque ele está querendo colocar as coisas no lugar, ele não quer que ninguém se sinta ofendido. E ele não quer desprezar o dom de línguas, porque as pessoas têm muita dificuldade com equilíbrio. Quando Paulo fala, olha, eu prefiro muito mais que fale profecia, ele não está querendo tornar o dom de línguas estranhas um dom ruim, um dom desprezível, um dom marcado negativamente. Por isso que ele fala, eu gostaria que todo mundo tivesse esse dom. Porque ele é bom, é santo, é útil, é válido. Mas muito mais do que esse dom, eu gostaria que vocês tivessem o dom de profecia. Está entendendo a maneira com que ele está falando? Essa é a maneira que ele fala, de uma maneira inteligente, de uma maneira para não permitir com que ninguém pense que é um dom de categoria ou desprezível. Porque às vezes ele coloca de uma maneira muito severa, o tempo ia passando, chegaria para nós hoje, a gente iria ler que o dom de língua estranha é quase uma maldição, é quase uma coisa vergonhosa, repudiante. E não é esse o propósito. O propósito é colocar as coisas de acordo com a ordem de importância e de relevância. E a Paulo está dizendo o seguinte, olha, é mais importante profecia do que línguas estranhas. Mas, línguas estranhas é muito importante também, eu gostaria que todo mundo tivesse. Então, todos podem falar? Todos podem falar. Mas, 1 Coríntios 12, 28 e 30 diz, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, e em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos operadores de milagres? Não. Todos têm os dons de curar? Não. Falam todos diversas línguas? Não. Interpretam todos? Não. Paulo está falando da diversidade, do propósito, que cada um tem um chamado, cada um tem uma vocação, o Espírito Santo distribui cada dom de acordo com o que ele quer, e ele vai falar, todos falam todos diversas línguas? A retórica aqui é não. Todas as respostas é não. Para quê? Para mostrar que existe uma diversidade, que existe um propósito particular com cada pessoa, e o Espírito Santo conduz cada pessoa e distribui o dom de acordo com o perfil e o propósito que o Espírito Santo tem. Então, todos podem falar língua? Sim, todos podem. Mas todos falam? Não, por quê? Porque o propósito do Espírito Santo não é dar esse dom para todo mundo. E aí me parte o coração e fica tão claro o erro daqueles que são pentecostais que vão falar que a evidência do batismo no Espírito Santo é a oração em línguas. A Bíblia diz claramente que Deus colocou na igreja pessoas que não vão falar língua estranha. Todos falam línguas estranhas? Não! Então não é todos que Deus quer que falem línguas estranhas. Se Deus não quer que todos falem línguas estranhas, é absolutamente contraditório dizer que é obrigado a pessoa ter o dom de línguas estranhas para dizer que foi batizado no Espírito Santo. E é um absurdo certas denominações, quando vai entrevistar alguém para ser pastor obreiro, mandar a pessoa orar em língua, ou perguntar se a pessoa ora em língua, como critério de avaliação que a pessoa é de Deus ou não. Infelizmente, é uma ignorância, é um erro tolo e desnecessário. Porque a Escritura diz, todos falam? Não. Por quê? Porque quem define quem vai ter o dom ou não é o Espírito Santo. E o Espírito Santo tomou para si a autoridade de distribuir os dons de acordo com o que ele quiser, dando a cada um segundo o seu propósito. E Paulo fala, todos falam todas diversas línguas? Não. Então qualquer um pode ter, mas não serão todos que terão, porque por mais que seja possível, a gente não sabe quem que o Espírito Santo escolheu ou não, mas todos podem, é o Espírito quem vai dar a palavra final em última instância. Somos servos de Deus para a edificação da igreja, e Deus vai nos alocar aonde Ele julgar apropriado e vai nos capacitar com aquilo que Ele julgar necessário. E ponto final. Próxima questão, oração em línguas no âmbito devocional e privado. O que é isso? Você está orando lá sozinho, você foi num vale, está no seu quarto, orar em língua? Pode. Como nós lemos aqui em 1 Coríntios 14, 14 e 15, diz, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. E aí nós lemos, que farei? Orarei em espírito, mas também orarei em entendimento. Cantarei em espírito, mas também cantarei com entendimento. Embora a mente fica sem entendimento, ele não proíbe a prática, apenas que a fará e também de forma racional,
No entanto, Paulo admite que não é necessário em uma experiência seja racional para ser espiritualmente benéfica. Então, o que está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer o seguinte, olha, existe essa prática. Apenas essa prática, ela tem o seu proveito. E é nesse momento, é nessa parte que a gente está fatiando e chamando atenção. A gente não está colocando na balança, não vou colocar na balança agora o que é mais importante. Mas ele está falando que tem proveito, que tem valor, que tem eficácia. E é isso que nos interessa. A pergunta é responder, poxa, eu orar em línguas, em um ambiente privado, em uma oração privada, tem eficácia? Poxa, falou que ora bem. Ele não falou que é ruim. Ele não falou que não deve fazer. Ele não falou que deve ser ignorado. Ele não falou que deve ser abandonado. Ele falou que ora bem. É bom. Edifica a si mesmo. Tem proveito. Tem valor. Tá bom. Mas fica mas orar só em língua. Aí Paulo já falou, olha, já não gosto dessa ideia. Então eu orarei em línguas estranhas, mas também com entendimento. Então imagina que se você vai numa vigília e você tem 40 minutos, 1 hora, 2 horas para orar e a pessoa fica o tempo integral orando em línguas, não é apropriado, não é o ideal. Paulo não recomenda isso. Porque fala, olha, minha mente fica sem fruto, então eu preciso equilibrar esse místico com também o intelectual racional para que eu tenha um desenvolvimento equilibrado. Então a pessoa está lá, e às vezes a gente vê isso, vai no vale, vai no monte, e a pessoa está lá orando, e ela começa a orar em língua, e fica orando em língua, orando em língua, orando em língua, fica a vigília inteira orando em língua, e Paulo está falando, olha, o Espírito ora bem, mas o entendimento fica sem fruto, o que eu faço então? Eu tenho que equilibrar as coisas. Eu orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Eu vou orar em língua estranha, mas eu também vou orar com entendimento. Eu vou ter uma vida espiritualmente equilibrada, uma vida espiritualmente saudável. Então, essa é a posição que Paulo traz, a posição que a Escritura traz. Não fique fazendo só a oração em línguas, mas que você possa equilibrar ela com a oração inteligível, que vai produzir um fruto racional a você também. Mas é proibido orar em língua? Não. Eu não posso proibir o que a Escritura admite. Se a gente gosta da sola Escritura, a gente tem que se entregar a ela. Se a gente acredita na Escritura, tem que ser como ela determina. 9. As línguas são um sinal de juízo? Bom, no verso 22 diz o seguinte, né? 1 Coríntios 14, verso 22. De sorte que as línguas, falando das línguas estranhas, são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Ou seja, algumas pessoas vão falar que a oração em línguas é apenas um sinal de juízo, um sinal de maldição, alguma coisa assim. E a nossa resposta é sinal de juízo, pois apenas gera escândalo se não tiver interpretação. Juízo sobre Israel descrente. Dizer que é apenas um sinal de juízo é reduzir o dom apenas a isso, quando há muitas outras funções. É para edificar a igreja e pode ser utilizado nela se tiver intérprete. Quando se interpretam, falava-se das grandezas de Deus, mesmo sem interpretação é permissível a sua prática para a autoedificação. Então, a pessoa que pega, poxa, é um sinal. Aqui nós estamos falando, tem vários aspectos. Nós falamos da questão da Torre de Babel, mas também tem o fato de que pessoas de uma nação diferente entoarão louvores, que é quando Deus está dizendo que, poxa, Israel, você não vai ter a primazia. Outras nações, já que vocês me rejeitaram, outras nações, outros povos, outros idiomas falarão a meu respeito. Então, muitas vezes, línguas estranhas eram um sinal para mostrar, olha, tá vendo? Outras nações, não é só vocês. Não é apenas vocês. Não é também, infelizmente, tem algumas ideias tão bobas que a pessoa fala, não, isso é um sinal de que Deus está excluindo Israel. Gente, presta atenção no que a gente fala, a gente tem que prestar atenção. Como que Deus pode estar excluindo Israel se esse livro, 1 Coríntios, está sendo escrito por um judeu? Faz sentido eu falar que Deus está excluindo Israel se o autor do livro de 1 Coríntios, escritor, é um judeu, é um israelita, é Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo? É claro que não.
mas está querendo dizer a respeito da descrença, de que Deus notaria a rejeição e não deixaria essa primazia com Israel, mas outras nações seriam os seus embaixadores, seus representantes para anunciar das suas verdades. E reduzir as línguas apenas a um sinal de juízo é ignorar muito dos propósitos que existem. Próximo, 10. O falar em línguas na igreja. É permitido apenas se tiver intérprete. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 23 e 24. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos, ou seja, ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos, mas se todos profetizarem, algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. E no verso 27 e 28, e se alguém falar língua estranha, faça isso 2 ou 3, ou quando 2, por 2, ou quando muito 3, e por sua vez. E haja intérprete. Se não houver intérprete, seja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Vamos lá. Esse é um ponto muito importante. Igreja, como é o uso dos dons de língua na igreja? Qual é a regra da Escritura Sagrada? Qual é a ordem do apóstolo Paulo? Quando aconteceu um Pentecostes em Corinto? Quando aconteceu um reteté lá em Corinto? O que Paulo falou? 2 ou 3, no máximo, vai orar em língua. Com o intérprete. Se não tiver intérprete, fica quieto. Fica calado. Porque se entrar a gente que não converteu, a gente indouto, vai entrar e vai ver vocês orando em língua, aquela bagunça, aquela loucura, ele vai falar que vocês estão doidos. E por causa dessa doideira, pessoas vão rejeitar o evangelho, por causa dessa doideira, pessoas vão se escandalizar com o evangelho. Então a ordem de Paulo é: fique calado. Fale consigo mesmo e com Deus, quietinhos. Você e Deus, no seu interior. Pronto. Essa é a ordem de Deus. É uma vergonha que muitas igrejas ignoram, jogam no lixo o texto bíblico. É uma vergonha que muitas igrejas ignoram completamente a palavra de Deus. É uma vergonha, são cultos que Deus não gosta, são cultos que desagradam a Deus, são cultos que desagradam o Espírito Santo, porque são cultos de gente rebelde, culto de comportamento rebelde, que Deus abomina, que Deus se entristece, que Deus tem desgosto. Deus falou, não é para fazer assim. Não é para ficar orando em língua um monte de gente ao mesmo tempo, sem intérprete. Não é para fazer desse jeito. Mas a pessoa, ela quer fazer do jeito dela. Ela quer impor a sua vontade. Ela quer criar um novo parâmetro espiritual. Ela quer criar um novo mover espiritual. Despreza Deus, despreza a palavra de Deus, despreza o ensinamento claro das Escrituras e tem um culto fervoroso, mas é fervoroso por causa da carne, é fervoroso por causa dos interesses pessoais, é fervoroso porque o diabo a estimula, porque é rebelde. Calado, essa é a ordem da Escritura Sagrada, quieto. Não é para ninguém achar que vocês são doidos. Não é para ninguém achar que colocar roupa, nós somos loucos por Cristo. Não! E fazer esses cultos desordeiros com oração de língua estranha para ficar quieto. A gente tem que decidir se vamos fazer a nossa vontade de obedecer a Deus. Então a oração em língua dentro da igreja pode, claro que pode, se tiver intérprete. Teve intérprete? Chama uns 2 ou 3, não é para trazer muito também não, por quê? Porque o mais importante é a palavra, tá vendo? A profecia, o ensinamento da Escritura. O mais importante é ensinar as pessoas. Então você traz 2 ou 3, interpreta os 2 ou 3 e acabou. E vai ensinar o povo a palavra, vai ensinar o povo a lei de Deus, vai ensinar o povo a respeito dos atributos de Deus, do evangelho, da salvação, vai ensinar a respeito da verdade, da ética, da família, da santificação, da oração, da leitura bíblica, dos profetas, da lei, dos evangelhos, das profecias, do apocalipse, vai ensinar o povo, 2 ou 3 só. Nossa, pastor, estou numa igreja que não faz nada disso. Vai e adverte. Está errado. E não sou eu que estou falando. Sim, estou falando, mas não fui eu que criei isso. Está escrito.
E você pode conferir, texto por texto. É a mesma Bíblia. Ou será que a gente vai ter que rever o texto bíblico? Vai ter que rever o texto bíblico por causa de homossexualidade? Vai ter que rever o texto bíblico por causa das nossas liturgias? Vamos rever o texto bíblico até quando? Ou ela é a palavra de Deus, ou a gente ignora. Eu não posso pegar só uma parte. Essa parte eu gosto e essa eu não gosto. E aí, se alguém ensinar, Paulo vai falar em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 38, mas, verso 37, ele diz aqui, eu vou ler, não está no texto, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça as coisas que escrevo a vós, que as coisas que escrevo a vós são mandamento, é ordem do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Paulo está falando, se alguém está ignorando o que eu estou falando, que essa pessoa seja ignorada. Mas se você é uma pessoa espiritual, entenda, isso é mandamento. Não é opcional dentro de igreja, é mandamento, é ordem. Tem que ser desse jeito o culto, com ordem, com decência, 2 ou 3 falando em língua, o resto acabou, com interpretação. Se não tiver interpretação, todo mundo quietinho, calado, só o ensino, através da profecia, que a profecia a gente vai falar, é primariamente ensino da palavra, ok? Última, de uma maneira bem breve, línguas estranhas são idiomas humanos ou angelicais? Bom, provavelmente, minha posição, provavelmente se trata de idiomas humanos, não conhecidos pela própria pessoa ou pela congregação. E aí quando nós vemos os textos ali de Atos 2, de Atos 10, e Coríntios 13, que Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, é evidente que é poético, que é uma hipérbole, que é exagerado, e texto de Atos 2, que falaram em línguas estranhas, mas as pessoas de outras nações perceberam, entendiam, e na casa de Cornélio, quando orou também, e outras pessoas também, Pedro vai falar que foi do mesmo jeito que a gente. Então, para mim, provavelmente, sim, são línguas, são idiomas desconhecidos para a pessoa que fala, e que pode ser conhecido ou não para aqueles que estão ouvindo. Se não for conhecido por quem está ouvindo, vai ter intérprete, e se for conhecido por quem está ouvindo, vai também cumprir o seu propósito, ok? Muito bem, esse é o dom de línguas estranhas, tá bom? Esse é o dom de línguas estranhas. Eu sei que para muitos há muitas novidades e a gente procura trazer com gravidade, mas também com muito respeito. A gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas praticam de maneira equivocada e é um momento de arrependimento, um momento de consertar suas práticas espirituais e fazer as coisas da maneira que Deus agrade. Espero que você tenha sido edificado e abençoado grandemente. Grande abraço, até o próximo estudo. Até!